Estamos em Hamburgo, norte da Alemanha. Bem próximo ao porto fica a Cidade dos Armazéns. O complexo de depósitos impressiona, seja de dia ou à noite. E por incrível que pareça, a história da maior cidade de Santa Catarina começa por esses arredores. Nesse prédio funcionava a Sociedade Colonizadora Hamburguesa, responsável pelo projeto de colonização. O dono da companhia era um senador alemão, Christian Matthias Schroeder. Schroeder morava nesse endereço em Hamburgo. Além de facilitar a compra de terras, ele foi o responsável por organizar as viagens transatlânticas e dar o apoio inicial aos novos colonos. Joinville tem uma peculiaridade, né? Foi o presente de casamento que a irmã de Pedro II, imperador do Brasil, ganhou quando casou com o príncipe de Joinville, que era filho do rei da França. Lá na Inglaterra, o príncipe de Joinville é procurado por um armador alemão, Christian Matthias Schroeder, que tinha interesse em ocupar essas terras que ele tinha aqui. A barca Colón trouxe os pioneiros. O monumento às margens do rio Cachoeira simboliza a longa jornada até as terras de Dona Francisca. Embarcam 125 pessoas no Porto de Hamburgo e desembarcam aqui depois de 90 dias de uma viagem bem delicada. Os primeiros que chegaram se dedicaram ao campo, mas não demorou muito para que o perfil da colônia mudasse. Com a abertura da estrada em direção ao Planalto Norte, a erva mate produzida no alto da serra passou a ser beneficiada no vilarejo, e a colônia agrícola foi se transformando num polo industrial. A estrada também virou rota das diligências. Era uma espécie de correio da época, tudo feito no lombo de cavalos. De Joinville a São Bento do Sul eram 2 dias de viagem. Carlos Moniz, ele tinha contratado uma pessoa para a função de postilhão. O postilhão era o cidadão que ia à frente da diligência a cavalo e ele tinha uma trombeta de metal. Quando ele chegava próximo aos destinos daquelas correspondências ou encomendas, ele tocava a trombeta anunciando que a diligência estava a caminho. E se a trombeta tocou é porque está chegando algo para nós. Para que as pessoas fossem informadas dos acontecimentos da colônia, surgiu também o primeiro veículo de comunicação. Então aqui a gente tem o primeiro jornal da colônia Dona Francisca, em alemão, e um dos primeiros, inclusive, em alemão do Brasil, que foi uma iniciativa do Otto Kardeffel, né, em 1862. É um jornal que teve uma longa duração, ele foi até 1942, exatos 80 anos. E foi nesse mesmo jornal que um imigrante alemão anunciava novos serviços, a produção de velas e de sabão. O Friedrich Louis Wetzel, ele foi considerado o primeiro empresário da cidade de Joinville e eu já sou a 5ª geração que participa dos negócios que ele iniciou. Naquela época, a cidade ainda não tinha energia elétrica e o negócio de velas prosperou. A fábrica construiu no centro da cidade essa imponente chaminé. O objetivo era abastecer as caldeiras. Em pouco tempo, a empresa se tornou pioneira na América do Sul em produzir peças fundidas, feitas de latão. Não existia tecnologia no Brasil relacionada a esse processo na época. Os fundadores trouxeram projetos de máquinas da Alemanha, construíram as próprias máquinas, porque não existia fabricação de máquinas desse processo no Brasil naquele momento. Mas o crescimento da colônia também trouxe preocupações para os moradores. Os incêndios em casas de madeira eram frequentes. Foi então que 6 imigrantes decidiram se unir de forma voluntária para ajudar nas ocorrências. Esse meu tataravô usa uma frase: não podemos levar em banho-maria algo que nos traz tanto risco. E assim nasceu a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários. Eu já sou a 5ª geração e eu tenho um pouco, o sangue já é vermelho, né? Eu tenho essa herança correndo pelas veias aí. Desde que foi fundada no dia 13 de julho de 1892, não teve um dia sequer sem atividade. 24 horas por dia, 132 anos, sem qualquer interrupção. Essa proteção era fundamental para uma cidade que não parava de se desenvolver, principalmente quando foi construída a ferrovia entre Joinville e São Francisco do Sul.
Ela ajudou no comércio de importação e de exportação de produtos. Uma parte importante da riqueza de Joinville é que ela é uma economia não baseada num ramo de atividade econômica só, e sim em vários. Então, enquanto um era bom em fundição, o outro ia para a usinagem, o outro ia para o ramo têxtil, e assim os vários outros setores foram se formando, e isso está no fundamento da força econômica da região. Além de conhecimento e de habilidades, a natureza também ajudou no crescimento desse lugar. A usina foi construída em 1909 e foi a primeira do gênero do município e uma das pioneiras do Brasil. Ela foi um marco importante no desenvolvimento industrial e na modernização da infraestrutura. Foi construída por uma companhia que reunia empresários e técnicos alemães, refletindo a tradição de engenharia e de inovação trazida pelos imigrantes. Assim, o setor industrial se expandiu e uma cena tornou-se comum no dia a dia da cidade, a de trabalhadores saindo das fábricas em suas bicicletas. Aquela ciclovia ficou azul, como se fosse um mar assim, na minha cabeça. Aquilo me encantou tanto que eu pensei comigo, é nessa empresa que eu quero trabalhar. Emprego dela e de mais 13 mil pessoas. E saber que tudo começou pequeno. Essa foi uma tecnologia desenvolvida por 3 brasileiros que foram curiosos, que procuraram aprender, que tinham descendência germânica. Esses 3 visionários fundaram uma empresa de nome indígena, mas de alma global. Eles desenvolveram a fórmula do ferro fundido. Mas só a ideia não bastava. Investiram na capacitação dos funcionários para crescer. A Escola Técnica da Tupi foi uma base muito importante para o desenvolvimento não só de profissionais na área metalúrgica, como em várias outras áreas, que foram base para o crescimento industrial, não só da Tupi, como das empresas da região de Joinville e de todo o estado de Santa Catarina. Essa busca pelo conhecimento e pela inovação está no DNA de Joinville, que ao longo dos anos acumulou inúmeros títulos. E acredite, essas conquistas estão profundamente enraizadas na história da cidade. A Casa do Aço era um comércio que ele importava aço, ferragens, ferramentas e outros itens, fixadores da Europa, principalmente da Alemanha, para a colônia, itens que precisavam aqui. E ao mesmo tempo ele exportava produtos nativos brasileiros para a Europa. Então assim surgiu o comércio da Casa do Aço, e alguns dos itens que a gente importava lá atrás eram as primeiras bicicletas da cidade de Joinville e também sementes de flores. Então, como todos aqui da região sabem, Joinville veio a se tornar conhecida como cidade das bicicletas, cidade das flores, então tem uma relação muito próxima da história do grupo com a história da cidade. A empresa, desde 1959, conhecida como Cizer, continua a honrar suas raízes. Acreditamos muito em inovação, investimos em inovação há muito tempo, e a Cizer não só é líder de mercado na América Latina, mas ela é referência em produtos diferenciados, produtos inovadores, seja aqui no Brasil, na nossa região e até alguns a nível global. E assim, Joinville segue sua jornada para um futuro de expansão e de inovação. Mas o que ainda está por vir? Os próximos capítulos dessa história vão revelar muito mais do que já foi conquistado. A herança alemã segue mais viva do que nunca.